Se Deus não tomasse a iniciativa de comunicar-se com os homens, certamente jamais conheceríamos o Deus conforme esse Deus que está escrito na Bíblia, o Deus das Escrituras. Certamente poderíamos ter a imaginação de outro tipo de Deus, mas esse Deus jamais teríamos condições de conhecer. Deus criou o homem de modo especial e de um modo que Deus desejou ter uma comunicação, um elo de ligação, uma comunicação direta com Ele, como foi no Jardim do Éden. E o ser humano então foi a coroa da criação de Deus, o melhor, a primazia da criação de Deus. Mas Deus colocou o homem livre também, deixou o homem livre para que o homem tivesse a liberdade de escolher, querer permanecer naquele estado com Deus, naquele relacionamento, e também colocou diante dele a possibilidade de escolher outros caminhos. O homem acabou sendo enganado, e nós conhecemos a história, o homem pecou. Quando o homem pecou, veio sobre ele a condenação e a maldição, e ele foi destituído da glória de Deus, destituído do relacionamento, quebrou o elo de ligação direta com Deus, ele perdeu essa credencial. Então, Deus, na sua condição de amoroso e misericordioso, Deus inicia então uma nova etapa. Deus, de diversas formas e de formas mais diferentes, Deus tentou expressar e comunicar com os homens. Deus fala com a humanidade através da natureza, da sua criação. Deus também falou através dos anjos. Deus também se comunicou através dos profetas. E por último, comunicou através de Jesus Cristo, ultimamente. Então, a palavra escrita que nós temos hoje, ela foi dada a uma nação. Deus escolhendo o povo hebreu, escolhendo em Abraão, escolhendo uma nação, Deus colocou o povo hebreu como uma nação responsável, qualificada, que seria a nação que teria a credencial para transcrever publicar e divulgar essa comunicação de Deus, essa revelação de Deus à humanidade. Em Romanos capítulo 3, versículo 2, Paulo deixa claro que a responsabilidade da palavra, os judeus recebeu a credencial, recebeu a responsabilidade legítima da palavra. Então a palavra foi dada ao povo judeu, e o povo judeu eles são os detentores, eles foram os detentores autênticos de criarem as escrituras, de terem as escrituras em suas mãos, de escreverem a palavra de Deus para divulgar ao restante da humanidade. Isso é inegável, isso é irrevogável. Deus ensinou o seu povo desde os tempos mais remotos. Ensinou desde os tempos de Noé, de Abraão, desde os tempos do Egito, no deserto. Deus vem dando leis, dando ensinamento através de Moisés, através das leis. Deus vem preparando o povo e qualificando este povo para que seja o seu representante. A palavra escrita dos últimos tempos, que foi a palavra dada depois, escrita como autêntica e legítima, ela foi escrita em hebraico, na língua hebraica. Posteriormente veio a parte do Novo Testamento escrita em grego. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. Os seus escritos foram autenticamente escritos em hebraico. Houve também autores, outras pessoas que foram conhecidas dos autores e de outras formas em outro tempo, que escreveram outros livros sobre outras histórias relacionadas às mesmas coisas, às mesmas pessoas, mas não foram considerados autênticos porque eles vieram posteriormente, eles vieram e foram escritos no grego. Então estes livros, esses artigos, esses materiais, esses escritos foram chamados de apócrifos porque eles não receberam na seleção e no modo rigoroso e cauteloso e preciso e cuidadoso que os judeus tinham em escolher, selecionar os textos, aquilo que para separar os que foram na iluminação de Deus, credenciados como autênticos. Eles separaram os escritos antigos em hebraico dos escritos apócrifos em grego. Depois, mais tarde, posteriormente, no tempo de Alexandre o Grande, quando o rei da Grécia tomou todo o Oriente, desde a Índia até o Egito, Alexandre deu início a um novo tempo. O grego foi a língua adotada como língua oficial daquele período. E o mundo desenvolveu muito no período do conhecimento do grego, da filosofia, enfim.
Alexandre pretendeu e deu início à fundação de Alexandria no Egito, onde fundou a maior biblioteca, a mais conhecida, a maior biblioteca de todos os tempos, conhecida por todas as pessoas que estudam, que a história, que conhecem. E ali Alexandre estabeleceu que seria, naquele período, foi uma cidade sede, uma cidade primordial, uma cidade importante. No fim do seu governo, Alexandre teve o seu reino dividido entre os seus 4 generais. Entre eles está Ptolomeu II Filadelfo, que ficou com a parte que abrangia o Egito. Conta a história que Ptolomeu Filadelfo, em contato com o bibliotecário de Alexandria, que era um judeu cuidadoso com as coisas da história do povo judeu, porque uma vez que havia milhares e milhares de judeus espalhados por todas as regiões, sobretudo na África, no Egito, e essas gerações posteriores daquele tempo, elas perderam muito contato com a língua original hebraica, e eles tinham dificuldade em conhecer o hebraico. Então, Deus, movendo nesse tempo, Deus levanta esses homens e proporcionou que a solicitação do bibliotecário Ptolomeu II fez com que ele escolhesse entre os judeus, entre o povo judeu, 70 homens, esses 70 escribas, homens maduros, homens idôneos, homens responsáveis, de boa índole, de boa credencial diante da sociedade, de reconhecimento e formado de conhecimento linguístico. Além disso, são pessoas que já faziam partes de uma família que já vinha desde o Velho Testamento. Então, esses homens eram conhecedores da cultura hebraica, eram zelosos, eram criteriosos e conheciam também a história oral. Então, esses 70 homens foram levados à cidade de Alexandria e não puderam sair de lá até que, em 72 dias, eles tinham a tarefa de escrever, traduzir todos os escritos gregos do Velho Testamento, dos escritos hebraicos, melhor dizendo, todas as escrituras hebraicas do Velho Testamento, principalmente o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles traduziram o Velho Testamento para o grego, chamada assim a Septuaginta, porque foi a versão dos 72 homens em 72 dias, transcrevendo o Velho Testamento em hebraico para o grego. Posteriormente, a essa Septuaginta, a ela foi agregada os livros apócrifos, com a intenção não de doutrina, a intenção de aplicação doutrinária, mas como valor histórico. Mas por esta razão, os judeus, eles recusaram a versão dos 70 e posteriormente eles mandaram fazer uma versão para eles, para o povo judeu, onde não tem a presença dos livros apócrifos. Os livros apócrifos, eles foram livros não inspirados, não foram considerados inspirados, porque muitos eles foram escritos em grego. E por esses escribas, esse conselho de sábios e pessoas criteriosas, conhecedoras de toda a história, de todos os textos, eles não reconheceram estes livros como livros inspirados. A versão dos 70 foi mais tarde traduzida para o latim, o que possibilitou um novo entendimento e uma nova multiplicação de outros escritos. No século IV depois de Cristo, Jerônimo, que é um monge católico, um estudioso, conhecedor de grego, conhecedor do latim, ele transcreveu a versão dos 70, a Septuaginta, para o latim, onde ficou chamada assim a Vulgata Latina. Essa Vulgata Latina, ela agregou os livros apócrifos. E aí, posteriormente, o Papa Damácio I, em Roma, adotou essa Vulgata Latina como a Bíblia oficial da Igreja Católica. Desse modo, a Igreja Católica ficou com a versão da Vulgata Latina como a sua Bíblia oficial, que posteriormente gerou conflitos com
a versão que os protestantes tinham e defendiam. Então, no século XVI, no período da Idade Média, no Concílio de Trento, a Igreja Católica declarou canônicos todos os livros apócrifos, tornando assim oficial e obrigatórios a leitura e a aplicação desses livros na vida de todo aquele que fosse católico. A batalha do conflito surgiu e continuou, atravessando o século XVI e XVII, onde os reformadores, os reformadores protestantes se reuniram e reorganizaram o cânon do Novo Testamento e de toda a Bíblia, e onde foi retirado os livros apócrifos. Foi refeita uma edição em que esses livros apócrifos que eram aceitos e canonizados pela Igreja Católica, eles foram não aceitos, foram reprovados por diversas razões pelos protestantes. Lutero defendeu isso ferrenhamente, Calvino, entre outros, de outros tempos, até que se entendeu. Então ficou da forma que a Igreja Católica adotou a versão da Vulgata Latina, com todos os livros apócrifos, e os cristãos protestantes ficaram com a versão dos 66 livros sem os livros apócrifos. Então, dessa forma, a Bíblia ficou passando por renovações. A cada 10 anos, geralmente, a Bíblia passa por uma renovação para uma aplicação, um estudo, de modo que possa buscar maior e melhor aproximação com a língua original hebraica. Então, isso para facilitar melhor entendimento. Hoje, as universidades e há muitos estudos sobre isso, e a cada dia se tem buscado, sobretudo, a versão, por exemplo, a versão brasileira de João Ferreira de Almeida, que foi feita, que João Ferreira de Almeida traduziu do latim para o português. João Ferreira de Almeida, por exemplo, é um nome importante, significativo, deixando o catolicismo ainda garoto e convertendo-se ao cristianismo. Aos 17 anos ele começa a traduzir as escrituras, traduzir a Bíblia para a língua portuguesa, começando primeiramente até o livro de Ezequiel, e posteriormente outros também terminaram seu trabalho, mas o nome é dado a ele porque o material foi preparado por ele. Então, a Bíblia que você conhece, que nós temos em nossas mãos, então ela sofreu essa trajetória, essas mudanças, essas alterações em alguns elementos no que diz respeito a livros, mas isso não muda nada o eixo e o foco, o cérebro, a mente, o coração da Bíblia em relação à mensagem de Deus para o homem. Não muda nada em relação à mensagem de Deus para o homem, que Deus quer salvar o homem, aquilo que Deus revela, que o homem é pecador, que é caído, que está condenado pelo pecado de Adão, que ele, sem não reconciliar com Deus, ele está perdido, a sua alma está perdida. Então isso não alterou nem o acréscimo de livros apócrifos, nem a falta deles mudou em nada a mensagem de Deus para o ser humano. Tá? Então isso não é desculpa para dizer que a Bíblia católica é uma e que é outra, e que você não sabe a quem você segue, não sabe se Deus está falando mais deste lado ou daquele. A mensagem de Deus não permitiu, a sua mensagem não foi corrompida. A mensagem central da Bíblia em Jesus Cristo é a mensagem do arrependimento, que o chamamento de Cristo ao arrependimento é a todos os homens, de todos os lugares, de todas as etnias, de todas as línguas, de todas as cores, independente de apócrifo ou não. A Bíblia é a mensagem de Deus para toda a humanidade, e Deus trará juízo a todas as coisas, tanto aqueles que estão dentro ou fora da igreja, aqueles que de algum modo, por exemplo, por uma dessas razões, negar a Cristo, está sujeito ao juízo de Deus. Então, não tem desculpa. O homem é pecador, seja na Bíblia católica ou não, seja no apócrifo ou não, o homem é pecador, é caído, depende de Deus. Sem a reconciliação com ele, é condenação.
está perdido. Então a mensagem de Cristo revela que o homem carece de Deus e precisa arrepender, reconhecer o governo de Deus em sua vida, para que a sua vida tenha, para que se tenha início o processo de reconciliação em Cristo Jesus. É por isso que o texto diz lá: e ele morreu por todos, para que aqueles que agora vivem não vivam mais para si, mas para aquele que pelos quais ou por eles morreu e ressuscitou. Então, desse modo, ele morreu para trazer a liberdade, para trazer a reconciliação a todos nós. Então, que Deus abençoe sua vida, que você mergulhe na história, que você mergulhe na Bíblia, que você queira aprender mais, que pesquise, que busque mais. Porque uma verdade é que o homem na condição de pecador e sem aceitar a Cristo, sem reconhecer o senhorio de Cristo, o governo de Cristo em sua vida, jamais reconciliar-se-á com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa mergulhar nesse universo da palavra de Deus, para que ela possa te abençoar. Tá bom?